A paz de Deus esteja contigo. Você sabia que em Mateus 22 tá lá os 2 maiores mandamentos que Deus deixou pra gente? Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração e conhecimento. E logo em seguida tá falando, amai o teu próximo como a ti mesmo. A única coisa que eu acho engraçada é que esse próximo só vem quando nos convém, não é? Nunca é uma pessoa que nos fez mal, um homossexual, uma prostituta, algo do tipo. E o que eu acho engraçado é que essas pessoas são as mais julgadas. Porém, lá em Mateus 7, no 22 e 23, está escrito que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Então não expulsamos demônios, não realizamos milagres. Então o Senhor dirá, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Eu acredito que ele não vai falar isso para uma pessoa que sabe. O programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, meu corpo não me limita porque minha consciência Olá. é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você, até quando Deus quiser. Mulher do padre.
Boa noite, Taubaté, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Denis Álvares, o cadeirante do Apocalipse, e esse é um programa especial para você do Sônia Regina e Consciência Inclusiva, aqui com o Bruno Oliveira de Carvalho. Gratidão para você que está chegando, por gentileza, curte, comenta, compartilha, para que a gente consiga chegar a essas informações de conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Satisfação em ter você aqui novamente, Bruno. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você que me assiste aqui no Cadeirante do Apocalipse. Boa noite, Sônia. Boa noite, Denis. Nós vamos conversar um pouco sobre a origem de deficiências físicas congênitas, como a paralisia cerebral, de acordo com o Espiritismo. Boa noite, Sônia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Denis. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que replicam. Vocês avisaram o Diego? A todos aqueles que replicam. Não é o Diego, mas eu vou mandar para ele aqui. Eu quero começar agradecendo aos nossos parceiros e apoiadores. Não vou colocar todos aqui, todos eles sabem, mas em especial o Gordinho Lanches, Academia Full Trainers e o Diego Messias, do Grupo Comunicação e Pesquisa, que sempre está aí nos apoiando e ajudando a propagar a nossa mensagem. Então, hoje, Sônia Regina, com o tema A Causa e o Efeito da Paralisia Cerebral, segundo o Espiritismo. São vocês. Das aflições em geral, né? Das aflições em geral. Um dos primeiros questionamentos, gente, eu agradeço primeiro a todos aqueles que vão nos assistir, que nos assistem em todas as dimensões e latitudes desse planeta, dessa galáxia. Primeiramente, o primeiro questionamento que eu fiz quando eu me entendi como gente, principalmente na fase em que eu queria estudar mais e eu não tinha condição, eu fiquei um pouco revoltada e eu disse assim, eu não consigo entender onde é que está a justiça de Deus no cego, no surdo, no aleijado, no retardado, no doido, no paraplégico. Cadê a justiça? Essas pessoas são tão boas, por que gente boa sofre tanto? E por que gente que não é boa, às vezes é rica, tem tudo, sacaneia todo mundo, passa para trás, rouba, vilipendia, maltrata, e está crescendo cada vez mais. Cadê Deus? Onde é que está a justiça de Deus nisso aí? Quando eu comecei no Espiritismo, já falei para vocês, quando eu entrei, eu estava com uns 30 anos, mais ou menos, que eu havia frequentado na juventude, mas só voltei aos 30, mais ou menos. A minha vida estava de perna, ponta cabeça, eu desempregada, com 3 filhos para criar. E a vida de ponta cabeça, eu não conseguia entender por que daquilo. E eu comecei a questionar. Foi quando uma amiga me deu o endereço de uma casa espírita, que eu tentei 3 vezes e eu não conseguia. O ônibus quebrava, o trem quebrava, acontecia um problema e eu não conseguia chegar um dia. Eu disse, eu não vou trabalhar e eu vou lá hoje. Cochilei depois do almoço, eu cochilo 10 minutos. Aquele dia eu cochilei 2 horas. E quando eu acordei, já tinha começado lá, eu tive que sair correndo. Quando eu cheguei lá, já estava acabando. Mas a moça me atendeu, a gente conversou e daí eu comecei a estudar o espiritismo. A partir dessas leis, eu hoje não frequento mais casa espírita, mas a partir dessas leis, eu aprendi aonde é que está essa justiça. Eu aprendi que existe uma lei de causa e efeito, de consequência, de semeadura e colheita, que Deus não fica lá de cima olhando cada um, ou seja, a fonte criativa não fica tomando conta da vida de cada um. Existem leis, existe uma hierarquia, e você tem um guia espiritual, você tem um guardião, né, um anjo guardião, que olha por você, mas também ele não fica 24 horas te vigiando, ele tem um grupo que ele olha em especial a você, mas ele olha, ele tem outras coisas a fazer. Só que como a gente vive dentro desta lei, qualquer ofensa à lei, qualquer, digamos assim, não é bem uma ofensa à lei, qualquer desvio dessa lei tem consequência. As religiões não ensinam que é os atos, as palavras e os pensamentos. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou semeando, eu vou colher o que eu estou semeando. Se eu estou parada pensando,
eu estou semeando. Eu vou colher minha semeadura. Se eu tomo uma atitude boa ou ruim, eu estou semeando. Quando eu entendi esse mecanismo, e eu entendi que a gente reencarna, digamos assim, para acertar, né, as arestas com as pessoas a quem a gente ofendeu, magoou, vilipendiou, maltratou, matou. A gente nasce esquecido do passado para não se envergonhar do que tinha feito, ou para não se vangloriar, porque tem gente assim, se você sabe que tu era milionário na outra vida, que você era o bambambam, eu tô ferrado agora, mas eu era isso, eu era aquilo outro, aí você vai se achar um bambambam. Ao passo que se você se lembrasse que você matou, que você estuprou, que você roubou, que você vilipendiou a família pela qual recebeu você agora, cara, tu vai se sentir um lixo, o cocô do cavalo do bandido. Porque você sempre vai voltar... Deixa eu dar só uma boa noite. Só um minuto para eu não perder o raciocínio. Você sempre vai voltar no meio aonde você gerou a dívida, aonde você agrediu a lei. No meio que você agrediu a lei, você volta para consertar. Pode apresentar o menino. Boa noite, Nelson Abate. Muleta Neres na área. Curta, comenta, compartilha. Tudo bem, meu parceiro? Seja bem-vindo. Nelson Abate. Prazer, Nelson. Então... Boa noite para todos, Deus abençoe. Continua o papo que eu estava escutando aí, tá falando, escutando sobre boa energia. A Soninha vai falar sobre o tema hoje, que é a causa ou efeito da paralisia cerebral, segundo o Espiritismo, mas dos males em geral. Depois a gente entra para a gente trocar uma ideia, tá ligado? E fazer as questões. Segue o barco, Soninha. Então, olha só, olha a coisa chata. É porque eu estou tomando um refresco e ela quer, sabe? Então, moral da história. Eu questionei isso. Cadê a justiça? Eu só fui encontrar, compreender por que eu passei por o que eu passei, que meus amigos passaram pelo que passaram, por que pessoas, às vezes, vêm com uma condição maravilhosa e dando a vida de todo mundo. Cadê a justiça? Onde é que está a justiça? Eu fui entender que Deus não fica igual babá cuidando da gente. Tem uma lei, tem o ser que nos orienta, a lei de Deus está na consciência de cada um, e toda noite esse ser responsável diz para você, olha, você hoje isso rolou. Poxa, você não aprendeu isso? Por que você não agiu? Conversa contigo e te orienta. Se você está em sintonia tentando aprender, toda noite teu guia espiritual vai te dar uma orientação, vai te dar um direcionamento, vai te fortalecer, para que você se fortaleça e cada vez você acerte sempre. Mas se você não está nem aí, você vai sofrendo, e vai se revoltando, e vai cada vez piorando mais, e vai se endividando mais. Porque tem gente que chega aqui para acertar com a lei e se endivida mais com a lei, porque faz um monte de M. Então, mas não existe, por exemplo, assim, matou por isso, morre disso, fez isso, não é assim, digamos assim, tão certinho assim, porque tem seres que escolhem nascer sob certas condições. Por exemplo, um ser muito inteligente, ele usou a inteligência dele de uma forma meio estranha, e ele não gostou. Quando ele chegou na espiritualidade, ele disse, nossa, eu não usei todo o meu potencial para o jeito que eu queria, eu fiz um monte de besteira, eu prejudiquei pessoas, eu quero ir sem condição de prejudicar ninguém. Aí ele vem com uma certa dificuldade, memória muito fraca, ou um retardo mental, ou uma idiotia que ele escolhe, para que ele não use a sua capacidade mental para destruir outros. Seres que se mataram, que se jogaram embaixo de um carro, se estraçalharam nos trilhos de um trem, ele vai nascer todo torto. Por quê? Porque você tem o perispírito, você tem o corpo físico, você tem o corpo... fugiu da minha mente. Um corpo energético, depois você tem o perispírito, depois o corpo mental inferior, depois o corpo mental superior, e assim vai indo, búdico, átmico, e vai por aí assim. Daí para cima não é melhor que a gente não vai entender nada, então vamos até o mental inferior. O perispírito é um mediador plástico.
Quando você vê um fantasma, você não viu um fantasma, você viu o corpo perispiritual, ou seja, o corpo de quarta dimensão. É o corpo que você usa quando você sai do físico, no desdobramento do sono. Você deixa o corpo vital, que é o energético, no físico, dormindo, para o corpo não morrer, sai pelo cordão de prata, vai embora com o perispírito. Você, espírito, sai com o perispírito. Esse corpo é semimaterial. Digamos assim, quando você tem azeite e água, não mistura, você sacode, não separa, você bota um terceiro produto que faz com que eles se misturem, meio a contra-vontade, mas eles se misturam. Chama-se quinta essência da matéria. É o corpo de quarta dimensão, que os espíritos cansam de dizer que na quarta dimensão se come, na quarta dimensão se trabalha, na quarta dimensão se faz sexo, na quarta dimensão tem uma vida natural, normal, como qualquer outra pessoa. Porque esse corpo é um corpo ainda material. Então, esse corpo, tudo que você faz no físico marca nele, porque é ele que é a forma de bolo. É ele que modela o teu próximo corpo. Então, no Evangelho tem, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Olha bem como é que está escrito lá. É preferível que entreis na vida sem um braço, sem uma perna, sem uma mão, do que fazer dela motivo de escândalo. Aí eu te pergunto, como é que eu vou entrar na vida sem um braço, sem uma mão, sem uma perna, se eu não reencarnar? Se eu já morri, se eu já estou na vida e fiz de escândalo, não tem como eu entrar na vida de novo. Só tem um jeito de eu entrar na vida assim. Eu desencarnando e encarnando de novo, correto? E nascer sem um braço, sem a mão, sem uma perna. Porque eu fiz dela motivo de escândalo, então aquilo que você não sabe usar, ele é tirado. Isso foi repetido na parte moral do Evangelho, muitas vezes. O que você não sabe usar tem que ser tirado para que você não se comprometa mais ainda. Eu já contei na internet a opção de vezes esse caso do rapaz que ele não tinha... Ele vivia em cima de uma cama, ele não tinha muito controle, ele se arrastava, ele com raiva... Ele estava pensando em se suicidar, porque tinha um rio perto da casa dele. Ele disse que pensando em se arrastar e se matar. Ele caiu da cama, teve gangrena, cortou uma perna. Ele disse, não adianta, com uma das pernas da avó, lá vou me arrastar, quando minha mãe sair para trabalhar, vou me matar. Teve gangrena na outra perna, perdeu a outra perna. Isso é um caso verídico, é contado dentro do Espiritismo. Essa mãe foi ao Chico Xavier. Ele disse, não tem problema, eu tenho 2 braços, eu vou arrastar meu corpo, eu vou pular daquela ponte. Ele teve uma infecção na mão, cortou uma mão, depois cortou o braço e terminou cortando o outro. A mãe dele se desesperou. Ela foi a Chico Xavier e falou, por que o filho dela passava por aquilo? Porque aquilo era um absurdo. Chico Xavier estava lotado, não tinha como ela ser atendida. Então ela sentou, chorou, chorou, chorou. Tinha 300 pessoas lá. Chico começa a ler e chamava as pessoas pelo nome. Aí ele diz, dona fulana de tal. Ela, hein? Tem uma mensagem para a senhora, chega até aqui. Aí o Espírito diz, criatura, o seu filho, nas últimas 4 encarnações, suicidou-se, fugiu das consequências dos seus atos. Então ele se matou dizendo que não aguentava o sofrimento que ele estava passando. Mas o sofrimento que ele estava passando, ninguém culpou ele, ninguém fez isso para ele. Ele mesmo fez. Ele estava consertando pela lei de causa e efeito a besteira que ele tinha feito. Só que ele estava querendo se suicidar. Nós tiramos as pernas dele para que ele não fosse ao rio se jogar. Só que ele ia se arrastar com as mãos assim mesmo. E aí nós tiramos os braços dele. Porque aí ele não tem como, sem braço, sem perna, não tem como ele se suicidar. Aí ela disse, tudo bem, entendi, mas que culpa eu tenho? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento todo? Ele disse, querida, tu foste o motivo da queda dele. Tu ajudaste ele a cair. Tu levaste ele ao suicídio. E tu escolheu receber ele agora nessa condição para que vocês dois resgatassem o passado delituoso. E aí ela calou a boca, foi para casa, controlou bem o filho até o dia que o filho desencarnou. Porque ele ia se matar mais uma vez. Então, as causas das doenças têm sempre a ver com agressão à lei. Quanto mais forte for a consequência, pior foi a coisa que a gente fez, a agressão à lei que a gente fez. Se a nossa agressão foi pequena,
a causa é pequena. Se a agressão for muito grande, a causa é muito grande. Então, uma pessoa que dá um tiro na cabeça, ela pode nascer retardada. Mas uma pessoa também que esmagou a cabeça de alguém, ela pode nascer retardada também. Porque quando você... Eu posso só dar minha opinião, só um minutinho? Só um minutinho para eu terminar o raciocínio, senão me perco. Quando você fere alguém, você fere a sua parte perispiritual correspondente à parte em que você feriu a pessoa. De formas que você fere a cabeça de alguém e fere a sua parte perispiritual. Quando você vai formar um novo corpo, a falha está ali. E aí você forma o seu cérebro com problema. Pode ser isso, pode ter sido suicídio, pode ser... Tem várias N situações que levam você a ter determinado problema físico na outra encarnação. Não é nada assim muito relativo. Pode dizer, filha, que se me cortar no meio do raciocínio, eu me perco. Levanta a mão, eu cavo e dou a vez a vocês. Bom, que você não esquece, a velha aqui esquece o raciocínio. Todo mundo que está aí do outro lado, primeiramente, muito obrigado. Boa noite a todos. Compartilhei aqui em mais ou menos uns 80, 100 grupos aqui de Osasco. Beleza. Para poder discutir sobre religião. Eu gosto do tema. Eu já conversei com o Denis um pouco sobre o assunto. Conheço também um pouquinho a fundo sobre espiritismo. Discordo um pouco sobre o que você me disse, mas, assim, opiniões. Eu espero que vocês aceitem a minha também. E eu penso da seguinte forma pelo espiritismo, e falando de Allan Kardec, falando um pouco mais aprofundado, Chico Xavier, que foi um grande representante do espiritismo no Brasil. E antes disso aí, Bruno, meu querido, gosto muito de você, viu, meu parceiro? Eu te acompanho nas redes sociais aí, ó. Esse cara aqui em cima, aqui, ó, é um grande parceiro, pô. Eu gosto muito dele, eu gosto do que você faz aí pela causa aí da pessoa com deficiência. Dona Sônia, boa noite para você, acompanho você e o Albert aí também. Gosto do que vocês vêm falando, eu acho que o tema tem que ser discutido mesmo, porque opiniões geram opiniões. E meu excelentíssimo presidente do Muleta Neles, Albert, grande parceiro, saiu aí também no pleito como vereador. Meu irmão, tudo é uma experiência. Da próxima vez vai. Não, mas meu anjo, ó, vou falar para você, dona Sônia, esse cara é um guerreiro de luz, já foi. Quando uma pessoa, quando um cadeirante, olha só, não interessa quantos votos ele tem, quando um cadeirante vai, sai e faz, esse me representa, meu. Esse cara aí me representa. Aliás, vocês três me representam. Voltando ao contexto do que eu sei um pouquinho, eu gosto de estudar sobre energias. Eu tenho a minha religião, não é espírita. Minha mãe ia muito na questão espírita. Eu sou mais centrado em Jesus Cristo. Então eu acabo entrando na evangélica. Ele é o nosso guia, né? Ele é o guia de é o guia universal de pelo menos 80% das religiões. Mas voltando ao tema, eu não acredito na questão da reencarnação, a gente pagar esse fardo. A pessoa nasceu com deficiência, ela está trazendo coisas, karmas de outro mundo. Eu acredito numa filosofia um pouquinho diferente. Quando a pessoa com deficiência ela vem a esse mundo, é porque a energia dela não entendeu esse planeta. Essa é a questão. Quando a gente fala pode ser. Quando a gente fala no espiritismo, a gente também tem que falar em outros cosmos, a gente tem que falar em outras formas de energia e outras formas de pensamento. Eu vou te dar, por exemplo, o autista. A gente está falando uma coisa muito difícil, que é o cara que nasce amputado, o cara que nasce com retardo pesado, mas a gente está falando alguns outros casos aí, o autismo, por exemplo. Meu neto Asperger. Entendeu? Alguns tipos de deficiência, por exemplo, a gente tinha alguns músicos que eram surdos né, fez a Quinta Sinfonia, né? Que foi Beethoven, na verdade. Então, assim, vamos pensar da seguinte forma. Autista, por exemplo. O autismo é o tipo de deficiência que a gente tem um intelecto ainda não entendeu. O autista, por exemplo, tem autista
que tem um nível de conhecimento tão grande, que a NASA pega esses caras para poder trabalhar e entender o nível de raciocínio deles. Então, o meu entendimento... A maioria dos autistas, a maioria deles, são gênios. Sim. São superdotados. São seres muito evoluídos que não estão bem encaixados nesse contexto Terra. Tanto paralisia cerebral, por exemplo, eu tenho amigos fantásticos, né, que tem paralisia cerebral ajuda, e os caras são diferenciados. Né? Então, assim, voltando mais aqui o assunto de energia, partiu, se suicidou, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que é o seguinte, quando aquela energia, ela parte daqui por exemplo, igual a gente estava abordando, igual a dona Sônia estava abordando, por um suicídio, essa energia ela não vai voltar com uma pessoa com deficiência, tá? Eu acredito nisso, né? Eu acredito que a deficiência para muitos é uma dádiva, para outros sim é um fardo. Para outros sim é um fardo. Mas, por exemplo, uma mãezinha que tem um filho com retardo, ela muito delas eu vejo que cria não como uma pessoa, como um fardo, e sim como um anjo mesmo, o entendimento para ela, né? Então, assim, o meu entendimento da pessoa tá nascendo com deficiência ou não determina a energia que ela vem no passado. Eu acredito que é a energia que vem e não entende esse planeta. Então, assim, às vezes a pessoa, aquela mãe, ela pôs um filho com retardo máximo, né? Que é aquele filho que a mãe cuida, não tem o que fazer. É um anjo de luz que veio passar um entendimento para aquela família, para aquela pessoa, né? Vou te dar outro exemplo. Outros tipos de deficiência, a família já encarna aquilo com uma desgraça. Então não é, entendeu? Então não é a pessoa com deficiência que está encarnando um ser ruim. É aquela mãe, é aquela pessoa que tem aquele ser com deficiência que está passando por aquilo de novo para ter um entendimento. Agora a questão assim da pessoa se suicidar, eu acredito que Peraí. Se a mãe recebe alguém que está passando por aquilo para ela aprender alguma coisa, a pessoa vai sofrer sem condição, sem merecer, sem ter feito nada? Não, mas você não está entendendo. Ela está resgatando é isso que a senhora não está entendendo. A pessoa, quando ela nasce com deficiência, ela não tem a visão de mundo do que é ser perfeito, do que é andar, do que é escutar. Aquele mundo para ela é aquele mundo. Ela não sabe que está sofrendo. Entende isso? Quem sabe que está sofrendo é a mãe. Aquela pessoa que nasceu, por exemplo, com uma deficiência muito grave, ela não sabe, ela não tem consciência daquilo. Entende? Mas a prova é dos dois. Quem te disse que não tem? O corpo físico não permite que ele ponha para fora o que ele está percebendo, mas como espírito, ele percebe. Você já reparou que pessoas com deficiência mental muito grave, de vez em quando, grita desesperadamente e custa se acalmar? É porque o espírito tem consciência do que está passando, mas o seu corpo físico veio com um defeito que não permite que ele diga o que ele sente, o que ele pensa. É por isso que, de vez em quando, eles gritam desesperadamente quando eles não têm condição de falar. É isso que eu estou falando. Não é que o espírito não entende. Ele não entende esse planeta, não é verdade? Pode ser que o seu entendimento não seja o mesmo daquele espírito encarnado naquele corpo. Então, assim, eu acredito que as pessoas com deficiência sejam seres de luz e não seres de trevas. Você me desculpa, nós somos seres de luz, meu filho. Mas assim, eu vejo dessa forma. Quando eu vejo uma criança, por exemplo, com microcefalia é uma das deficiências mais difíceis de lidar, dona Sônia. Eu tenho 22 anos de deficiência física. Então, assim, eu já passei moribundo mais de 5 vezes na minha vida e eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, assim, seres de trevas não reencarnem em ser de luz. Já começa por aí.
Quando você vê uma pessoa com Você deficiência... está confundindo seres de treva, não encarna em seres de luz. Seres Não. é o espírito, corpo é corpo. Preste Não. atenção. O fato de você vir com uma deficiência não quer dizer que você seja ser de treva. Exatamente isso. Você é um Se eu ser conseguir, que... é igual a senhora falou, é seguir a linha de raciocínio. Se eu não conseguir seguir minha linha de raciocínio, talvez a senhora não vai me entender. Você está confundindo. Não, não estou. É que você não está escutando a minha linha de Seres de raciocínio. treva não encarna em seres de luz. Aí são dois seres. Aí eu não entendi, é isso que eu estou te perguntando. Então, se eu conseguir explicar, eu agradeço. Uhum. Vamos lá. Quando eu falo seres de trevas e de luz, para mim, a pessoa que ela se matou, ela vai para as trevas. Ela sabe o que ela cometeu. Tá? Ela sabe. Eu mesmo já fui uma pessoa que quase me suicidei. Tá bom? Então, assim, eu sei o que eu estava fazendo e eu sei onde eu ia parar. Eu sou um cristão. Então, assim, quando aquela pessoa nasce, não é que assim, ela reencarnou para pagar o que fez no passado. Tem dois tipos de seres. Não é Tem pagamento. Não é pagamento, é só reajuste. Não é pagamento, não tem pagamento, porque não tem dinheiro. Tem dois tipos de seres. Os seres de luz, no meu entendimento, seres de luz, que sempre vai estar perto do bem. Por exemplo, quando a gente faz um aniversário, né? A gente faz um aniversário, é um ser de luz. A gente pega um ser de luz ali, tá todo mundo feliz, todo mundo num momento de união. Um momento, por exemplo, de morte sofrida, acidente de trânsito. Naquele momento ali, aquele acidente de trânsito puxa seres de trevas, seres ruins, pelo aquele momento, pelo aquele momento odioso. Não digo um acidente de trânsito, eu acho que eu me coloquei até mal. Mas, assim, alguma morte abrupta, alguma coisa que não era para acontecer e aconteceu, tá? Eu acredito nisso. Estou falando que você quer acreditar, tá? Dona Sônia, você me desculpa, tá? Eu não estou falando que só tem que acreditar nisso, tá? É só a linha de raciocínio. Eu acredito que as pessoas que nascem com deficiência, é minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua. Eu acredito que, indiferente da pessoa com deficiência, ela pode estar nascer o braço na orelha. Ela não tem um entendimento, quando ela nasce com aquela deficiência, e ela não tem um intelecto de uma formação lógica, ela não tem lógica. Enfim, ela não tem raciocínio lógico. Eu acredito que são seres de anjo, seres de luz. Eu vejo quando tem mãezinhas, por exemplo, eu citei microcefalia. Eu conheço uma mãezinha que tem um filho e, cara, ela trata aquele menino, é um anjo. Você chega perto do menino, é uma energia tão gostosa, tão limpa, tão linda, pelo que aquela mãe trata aquele menino, que eu não creio que seja uma alma reencarnada de suicídio nunca nesse mundo. Nunca, não consigo entender sobre essa linha de raciocínio. Mas a minha que eu entendo é a seguinte: são anjos que vêm para vir nessa terra e deixar alguma forma de legado. E dessa forma de legado, cada um absorve do jeito que entende. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o nosso amigo Bruno. Ô, Bruno, com que você nasceu? Qual que foi a sua deficiência? Eu nasci prematuro de 6 meses. Paralisia cerebral. Então, o meu irmão aqui, ó, é um PC. Esse cara é fantástico. Eu acompanho ele. Eu creio que ele é um ser de luz. Eu não creio que ele seja um ser que veio para essa terra de um suicídio. Desculpa, mas eu vejo que olha como ele está iluminado. Olha a volta dele. Olha a volta dele como está iluminada. Se você olhar para o nosso amigo Albert, chega do lado esquerdo dele ali na parte branca, tá uma áurea branca, entendeu? Então são pessoas de luz, são pessoas abençoadas, pessoas que vão deixar um propósito nessa terra abençoada. A pessoa com deficiência, a gente não pode achar que a gente tem uma deficiência porque a gente fez algo errado em outro passado.
a gente tem uma deficiência porque a gente tem uma deficiência, porque é nosso karma e a gente tem que passar por isso. Ponto. Ponto. Ou a pessoa nasce com um ser de luz ou um ser de trevas. Ou ele vai nascer para fazer o bem, ou ele vai fazer o bem, vai arrebentar na vida, ou ele vai nascer para fazer o mal. E determina ele na vida mudar tudo bem. Uma coisa para você. Ó, eu acho que eu consegui me explicar. Ó, eu não falo mais. Me desculpa, pessoal. Peraí. A reencarnação não nasceu com o espiritismo. A lei da encarnação tem muito mais que 20 mil anos. Lá no tempo dos Vedas, dos Sumérios, no tempo dos egípcios, dos budistas, a reencarnação é uma lei que vem sendo ensinada à humanidade desde aquela época. Só que numa linguagem truncada, fechada, numa linguagem muito elite. E os espíritos, na década lá de 1800 e pouco, resolveram botar isso numa linguagem para o povo. Então, o espiritismo não é dono da reencarnação. Então, eu estou falando como que o espiritismo abordou numa linguagem simples para que as pessoas simples entendessem as consequências dos seus atos. Não existe pagar dívida, existe reajustar-se com a lei. Você pega um revólver, sai, rouba, vai ser preso. Consequência do seu ato é se pegar cadeia, certo? Você faz alguma coisa de errada, agride a lei, você é obrigado a reajustar a lei, porque faz parte da sua evolução. Todos nós somos seres de luz, estamos galgando mineral, vegetal, animal, hominal, caminhando para o anjo. Então, quando a gente trabalha na luz, como o Bruno, como o Denis, sempre vai ter uma aura de luz, porque a espiritualidade está ali ajudando. Então, eu não estou falando em nome do espiritismo. A lei de causa e efeito, a lei de semeadura e colheita, de ação e reação, de reencarnação, ela é mais antiga que o mundo. Diga, Denis. Eu quero só dizer que eu concordo com quase tudo que o Nelson falou, né? E a parte que eu não concordo fica no campo das ideias, das nossas opiniões, porque muita coisa a gente não tem como provar. A gente fica só no campo das pesquisas e das teorias, né? Daí fica no campo da crença. Cada um acredita no que quiser e tem a opinião. Eu acredito com quase tudo que o Nelson falou. Você tem razão, Nelson. Concordo contigo aí na maioria quase tudo que você falou aí. E a Soninha está falando as coisas à luz da interpretação do espiritismo, né, Soninha? Do espiritismo, né? Eu estou falando à luz dele. Muita coisa eu já penso de outra forma. Então, a abordagem hoje é de acordo com a luz do espiritismo. Então, eu trouxe um trecho, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Estava aqui, que eu estava querendo dizer para você. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de se reparar a lei que ele tenha, digamos assim, aviltado, que ele tenha burlado, né? Então, às vezes, assim, poxa, você falou para mim, né, por causa dos seus pais nasceram, aceitaram receber você com esse problema, você pode ter escolhido passar por isso, para passar uma experiência, como eu te falei, que as pessoas às vezes escolhem entrar na homossexualidade para saber qual é a experiência. Quero nascer na raça negra para ver se existe mesmo racismo, quero ver o que eles sentem. Eu quero nascer no meio dos índios. Você pode escolher, se você já está em condições, você pode escolher nascer muito rico para ser usufrutuário, para dividir, para aprender a doar. Você pode pedir para nascer muito pobre, para você aprender o sacrifício do trabalho. É escolha que você vai fazendo como se você estivesse fazendo uma faculdade. Cada encarnação você vai escolhendo, se você já tem condições, você vai escolhendo. Quando você não tem, é por livre e espontânea pressão. Porque ninguém vai ficar para trás, todo mundo precisa evoluir como ser, como espírito. Então, o que eles explicam? Então, existe um código que eles colocaram aqui. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições. Quando você faz um monte de besteira aqui, que tu chega na espiritualidade, meu Deus, como é que eu fiz isso? Por que eu traí fulano? Por que eu sacaneei Beltrano? Meu Deus, que besteira que eu fiz, me atrasei, me lasquei. Aí pede para se reajustar, para recomeçar. Porque a reencarnação, gente, é uma questão de justiça.
Se não tiver reencarnação, não tem justiça. Um nasce rico, com tudo, outro pobre, ferrado. Um nasce doente, o outro perfeito. Cadê a justiça? A justiça da reencarnação. Então, a completa felicidade... Peraí. O seu estado feliz ou não é inerente ao seu grau de impureza ou pureza, de grau de ignorância, porque o homem cresce em intelecto e em moral. Às vezes ele vem na minha encarnação e ele cresce nas duas coisas. Ele estuda muito e ele se melhora moralmente. E às vezes não, ele cresce só no intelecto. Às vezes ele cresce só na moral e não cresce no intelecto. E a evolução é assim, você vai pareando as duas até chegar a um determinado grau que você nem precise mais reencarnar, que a reencarnação é uma espécie de oficina de trabalho do espírito. Bom, a felicidade, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento, de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo atenuante de outros sofrimentos. Aí vem a terceira. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funesta e inevitável consequência, como não há uma só qualidade que não tenha uma consequência boa. A soma das penas, das coisas erradas, é assim, proporcionada à soma das imperfeições. Quer dizer, você vai quitar na proporção do que você errou com a lei. Porque você agride a lei, você tem que se reharmonizar. Vamos lá. De todo, depois que extingue tudo, você está livre, você é um espírito de luz. Em virtude da lei de progresso, que dá a toda a alma possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se daquilo que tem de mal, conforme o esforço e a vontade própria, temos que, no futuro aberto para todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição. O Cristo disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderão, porque todas terão quantas encarnações forem possíveis para se reajustar com a lei. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, ela mesmo escolhe, né? Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está em toda parte, porque uma consciência pesada é pior que o inferno, né? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer. Porque quando ele percebe a besteira que fez, ele sofre. Não é que ninguém impõe a ele. Não, peraí, se eu fiz todo mundo passar fome, agora eu vou com dinheiro, eu vou ajudar todo mundo. E você se conserta. Você que escolhe, quando você tem condição de escolher, né? O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências do seu mal, melhor compreende o seu inconveniente e trata de se corrigir. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequência fatal. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento de alma que se perca, mesmo para os mais perversos, até uma pessoa muito ruim, quando ela faz um bem, por exemplo, o cara é bandido, ele vende droga, ele é marginal, mas ele acode uma pessoa que caiu na rua, ele mata a fome de uma pessoa que está precisando, ele compra remédio para outro, aquele bem é contado mesmo ele sendo um bandido, porque não existe apontar dedo, esse presta, esse não presta, porque todos nós, a gente começa a jornada humana simples e ignorante. Nós somos perfectíveis. Ninguém é tão ruim que não tenha alguma coisa de boa dentro de si, como também ninguém é tão mal que não tenha alguma coisa de bom dentro de si, como também ninguém é tão bom que não tenha alguma coisa ruim. Então, de encarnação a encarnação, o espírito vai se depurando. Então, ninguém vai para o inferno. Não existe isso. Você vai voltando e vai consertando e vai acertando-se com a lei e vai aprendendo e vai amadurecendo até que você chega ao grau de um espírito de escola. Bom, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser ressarcida com a lei. Se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou nas seguintes.
Às vezes, a consequência de um ato tão funesta que uma encarnação só, se o cara fosse quitar com a lei, ele não aguentaria as consequências. E aí é dividido em parcelas, para que ele vá aos pouquinhos. Sabe aquela história da palavra, dos talentos? Que você recebe um, aí o cara guardou, o outro recebeu e dobrou. É mais ou menos por aí. Você, Sim. de acordo com como você trabalha, você recebe o dobro de você limpa a lei, né? De acordo com o que você vai fazendo, você vai se limpando. Às vezes você faz uma coisa tão bacana que você vence uma porrada de coisa para trás que ficou ruim. Você consegue se ressarcir, né, com pessoas. Então, vamos lá. Todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá mais necessidade de voltar uma segunda vez para quitar aquele erro da lei. Ele já se acertou com ela. O espírito sofre, quer no mundo corporal ou no espiritual. A consequência das suas imperfeições, as misérias, vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas no presente ou em precedentes existências, que a gente vai quitando a conta-gotas, dependendo do tamanho. Pela natureza do sofrimento e pela natureza do sofrimento e das vicissitudes que você passa, você pode calcular qual foi a lei que você agrediu. Quando você entende esse mecanismo, caramba, que lei que eu agredi? Por que isso acontece comigo? Eu acho que... Agora tá terminando. Não, lascou, hein, mano? Segundo essa lei aí, ó, não, você fez alguma cagada no passado, irmão. Lascou tudo, hein, mano? E agora? Brunão? Easy, Maria, meu irmão. Lascou. Já falei que pode ser uma escolha. Ele te disse que pode ser, você não entendeu. Pode ser uma escolha. Mano. Tem espíritos que escolhem, peraí, tem espírito que escolhem nascer cego, surdo, mudo, retardado, com problema de paraplegia, com demência, para experimentar como é que vive, para que ele depois até trabalhe com aquilo no futuro. Para que ele aprenda depois fazer um determinado trabalho filantrópico. Eu quero, no futuro, trabalhar com as pessoas com deficiência. Eu vou nascer deficiente para aprender como é que é. O que eles sentem para que eu sinta na carne e possa ajudar no futuro aqueles que estão resgatando dívida com a lei. Dívida com a lei. Bom, eu acredito... Isso não é uma coisa muito... Eu vou terminar aqui, você pode falar. Deixa eu terminar. Bom, não é uma regra absoluta. Comigo, mas com a pessoa que nasceu com deficiência... E a duração das consequências. A única lei geral é que toda falta existe um resgate da lei. E terá recompensa todo ato meritório, segundo a lei de semeadura e colheita. A duração do pagamento da dívida vai depender da melhoria. Você, às vezes, vem com um problema enorme para encarar, mas você encara tão bem que reduz o tempo de luta para solucionar aquela questão. Então, não existe assim, eu dei um tiro na cabeça, vou nascer retardada, eu joguei embaixo do carro, vou nascer todo torto. Não, você pode ter escolhido a reencarnação, uma lei do universo. E é isso que a espiritualidade vem tentando ensinar lá no Bravagagitá, lá no tempo do Sumério, os astecas, os incas, os maia, os egípcios, esqueci agora. Todo esse povo dos últimos 10 mil anos vem tentando ensinar o ser humano que ele vive embaixo de uma lei, que ninguém está lá com martelinho, você vai para o céu, você vai para o inferno, que não tem um inferno para sempre, que não tem um céu com anjinho tocando harpa. Tem uma vida para você viver, para você crescer, para você evoluir, e você vai passando de planeta em planeta, de galáxia em galáxia, subindo, e um dia você vai ser um fazedor de planeta, um dia você vai ser um fazedor de galáxia, um dia você vai ser um Cristo, porque o Cristo é um nível evolutivo, é um ser que, quando a Terra foi criada, ele já era Cristo, ele já era nível Cristo. Então, quando ele fez o sacrifício de levar 4.000 anos, descendo devagarinho de energia para conseguir incorporar a matéria para pregar a lei, é porque ele fez isso para ensinar a lei do cosmos àquele povo. E ele continua, ele nunca saiu. Mas segundo a aura do Cristo, a aura do Cristo, o meu a aura pensamento dele continua na Terra, auxiliando, através de seus prepostos,
para que a gente venha com ele, para que um dia a gente seja um fazedor de planeta, para que um dia a gente seja um espírito de luz que possa também tomar conta de um planeta como ele toma da Terra. É o que a gente entende. Não que o espiritismo diz, eu estou lendo na linguagem espírita, que é uma linguagem... Vamos ver o que o Brunão tem para falar sobre isso. Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Ô, Brunão, o que você tem para falar sobre isso, meu irmão? Desculpa, mas eu te vejo um ser de luz maravilhoso, cara. Eu não acredito. Ele é um ser de luz, mas ele é. Pessoa nossa, provavelmente tem escolhido essa situação para ele superar e mostrar que é possível superar. Eu não tenho dúvida. Na verdade, ele deles escolheram isso. Tenho dúvida. Na verdade, quem escolheu a palavra foi o Bruno. O Bruno que chamou a Soninha, chamou ele eu não falou, né, Bruno? Fala aí, Bruno. Mano, Denis, vamos... Fala, Bruno. Sônia, me explica uma coisa. Agora é com você, Bruno. Me explica uma coisa. Quando a gente termina de, vamos dizer assim, pagar essa conta, essa dívida que a gente veio pagar, isso significa que a gente morre, a gente não tem o que não tem mais o que fazer, a gente vai morrer, ou não. A gente pode ficar... Não, querido, peraí. Morrer, você nunca vai morrer. Peraí, morrer, você nunca vai morrer. Você vem, se é, que eu não sei se você veio com esse problema, quitando, se é para harmonizar o seu corpo perispiritual, se foi assim, quando você terminar, que você desencarnar, você vai saber se você tem mais alguma coisa a acertar ou não. Ou se, de repente, você escolheu essa forma como a última encarnação, que tem muitos espíritos na Terra, no momento que escolheram as piores encarnações possíveis para quitar o restinho que tem de dívida com a lei, para sair daí para outra dimensão. E aí você vai para uma dimensão superior. Vai saber se essa não foi a sua escolha. Olha, eu quero ir numa condição bem difícil para quitar de vez todo o restinho que eu tenho digamos assim, de dívida com a lei de causa e efeito. Tem gente que escolheu um cego, surdo, aleijado, retardado, para quitar. Eu quero ir de qualquer maneira, porque quando você está aqui, você não lembra. Mas quando você está lá, você quer vir de qualquer maneira para cá, porque são 30 bilhões de seres na Terra, só tem 7 encarnados. Nós somos privilegiados. Estamos no momento que a Terra está virando para a regeneração, ou quinta dimensão, e a gente está tendo a oportunidade de resgatar nossas últimas desacerto com a lei de causa e efeito. A gente pode realmente estar na última encarnação como terceira dimensão, e ir para a quinta. Tomara que a gente vá, porque ô vidinha ruim, terceira dimensão. Putz, grilo. Ser um ser de luz. Eu estou aqui para ser um ser de luz, como o Nelson Abad falou. Quero eliminar meus karmas, saber, né? Como que é? Os cães ladram. E meteu o pé. A caravana passa e nós vamos de cadeira. Deixa os cães ladrar. Você quer fazer alguma pergunta? Respondi, Bruno? Te respondi? Respondeu de certa forma, não completamente, mas tá tudo bem. Você entendeu que você pode ter escolhido? Que você pode ter escolhido essa condição para se quitar de vez? Aí é que tá. Se eu escolhi... Essa questão, eu não vejo que ele tem conta. Eu não vejo que ele tem conta. Eu tenho mais conta do que ele que nasceu com deficiência. Eu levei um tiro porque eu estava na errada. E eu tô pagando. Agora, ele que nasceu com deficiência, imagina, desculpa, mas... Eu nunca vou ver dessa forma. Eu estudei um pouco sobre espiritismo, eu posso falar sobre. Eu frequentei mais de 10 anos Obreiro do Bens, eu sei o que é classe, Se você tivesse estudado verdadeiramente todo o Pentateuco Espírita, vocês teriam entendido tudo. Você leu alguma coisa e tirou suas conclusões, mas você não estudou a fundo. Porque, por exemplo, você lê uma vez, 2, 10, 15 e você acha coisa que você não tinha visto antes. Mas então, o problema do ser é achar que a única verdade universal é a dela mesma. Eu não estou falando que a minha verdade é única. Eu não estou falando que a sua verdade é única.
Você Eu só estou dizendo, e eu nem estou falando... Você falou para mim que você estava na errada. E você resolveu tomar uma decisão e está na certa. Não, eu estou explicando para você, você não deixa explicar. O monólogo, o pior sentimento da pessoa que quer discutir alguma coisa é o monólogo. A pessoa falar e a gente ouvir só. Eu não estou aqui só para ouvir, eu não sou, como diz, eu não sou ovelha e eu não tenho pastor. Eu sou meio revoltado com a vida e eu sei muito bem o que eu estou falando. Você não entendeu a vida ainda. É o que eu quero dizer. Quando a senhora fala sobre espiritismo, a minha mãe frequentou o Obreiros do Bem. A senhora sabe o que é o Obreiros do Bem? Eu sei, é uma casa espírita. Tá bom, então. Ela frequentou 10 anos uma casa espírita. Então, eu sei muito bem como que funciona uma casa espírita, eu sei muito bem o que prega ali dentro, e eu sei muito bem sobre a causa e efeito. Por isso que eu não quero entrar para o lado religioso, porque senão a gente vai chamar aqui evangélicos, a gente vai chamar protestantes, a gente vai chamar católico, a gente vai chamar o pessoal daqui enfim, a gente tem várias outras religiões. O que eu quero dizer é a minha opinião, não que eu esteja certo ou errado. Entendeu? Nelson, eu nasci sem deficiência, com o intelecto em dia, eu sei como que funciona e como rege essa terra, e eu pago o preço do que eu fiz. Isso sim, isso eu concordo com você. Então, só um minutinho, a gente escutou, só um minutinho. Aí dessa forma eu concordo que eu esteja pagando, porque eu sei qual que é a condição dessa terra aqui. Agora, quando o cara nasce com uma deficiência, igual o nosso queridíssimo Bruno aqui, desculpa, para mim eu vejo ele como mais um anjo do que alguém que está voltando para pagar uma dívida. Eu estou voltando para pagar uma dívida, a senhora está voltando para pagar uma dívida, pode ser uma escolha dele. Deles também está voltando para pagar uma dívida. Agora, quem nasce com uma deficiência não tem culpa de estar com uma deficiência, não tem esse entendimento que a senhora está querendo me dizer. É o que eu estou falando. A senhora está falando que eu não tenho conhecimento sobre espiritismo. E eu estou lhe dizendo que eu fiquei 10 anos dentro de uma casa, já te disse qual é a casa que eu frequentei e sobre o que eu... pessoas que ficaram 40 e não aprenderam, porque não estudaram o suficiente. Só um minutinho. Eu estou dizendo a minha versão, não estou dizendo que é a única e universal. Eu entendo a sua versão, eu sei o que é causa e efeito, e eu já estudei sobre isso, sobre o espiritismo. Aliás, eu já estudei aproximadamente 7 religiões diferentes, pela minha deficiência. Pela minha deficiência. O meu número é o número 7. Eu nasci no número 13. Então, eu tenho todo o mapa astral, eu tenho todo um número cabalístico. Meu número foi 15777. E sem escolher, o Denis aí atrás tem 2 números 7 atrás dele. Então, assim, e um 10, né? Porque 6 com 4 dá 10. Então, assim, eu estou dizendo a questão do meu entendimento e não das palavras. As palavras, elas são escritas pelo ser humano. A Bíblia não foi escrita por Jesus. Então, a própria Bíblia é falha. O meu entendimento sobre causa e efeito é a seguinte: o cara que teve uma paralisia cerebral, o cara que nasceu com autismo, o cara que nasceu com hidrocefalia, com microcefalia, e etc., né? A doença de Dunchen, aquele cara que ele nasceu com aquela doença, sem ter o entendimento daquela doença. Aquilo ali, para mim, é uma energia limpa, é uma energia do bem e veio de Deus. Ele não tem o entendimento do bem e do mal, sobre suicídio, sobre nada disso. Agora, o meu entendimento das pessoas que nasceram normais, assim como eu, como a senhora e como o Denis. Ô, Bruno, desculpa estar te excluindo nesse momento, irmão. É porque você nasceu com uma deficiência e na representatividade da pessoa com deficiência, desculpa, dona Sônia, a senhora pode falar 1000 vezes sobre qualquer tema de pessoa com deficiência. Eu nunca vou escutar calado que uma pessoa que nasceu com deficiência, ela está pagando um karma que vem do passado. Eu sim. Eu com 10 vezes que pode ter sido uma escolha dele, você ainda não entendeu. Eu estou falando a minha opinião. Só um minuto.
Eu entendo o que a senhora está falando, eu sei que talvez esteja escrito isso daí, mas eu estou falando o meu propósito como pessoa com deficiência, ativista pela pessoas com deficiência. Eu nunca vou escutar uma pessoa falar de uma pessoa com deficiência e me calar. Não faz do meu feitio, e é o que eu falei. Eu concordo que eu... deficiência auditiva? Não, tudo bem, diferente. Eu estou dizendo, Nelson Carlos Marques Abade, eu sei que eu estou pagando meu karma. Isso eu concordo com a senhora. Eu concordo 100% com a senhora. Eu, Nelson Carlos Marques Abade, que tenho um entendimento dessa terra, sobre mapa astral, sobre o bem e o mal, sobre esta terra aqui, sobre o que acontece, energia passada, energia que você vai ser para frente. Eu sim estou pagando um karma. E eu estou pagando um karma, e eu já falei várias vezes pro Bruno. Karma é uma coisa que você fez na outra vida, está quitando nessa. Você está arcando com as consequências dessa vida. Em outra vida, tenho das atuais aflições, é diferente. Tenho matado alguém. Agora, assim, sobre uma pessoa que nasce com deficiência, eu acredito que ela é um ser de luz. Ponto. Simples, puramente assim. Não concordo na questão de que nasceu com a deficiência, está pagando conta, muito pelo contrário. Eu acredito que quem vem com deficiência, assim como o Bruno, nosso digníssimo Bruno que está aqui do lado, tem muito a nos ensinar, nos deixar aqui, né, um legado nessa terra, de que tem uma alma pura, é um cara que tem um coração bacana aí, ó, apoiou um outro cara de uma alma sublime. Então, assim, eu acredito que eu sim estou pagando um karma pesado. Porque eu não fui santo não, viu, dona Sônia? Agora, assim, essa é a minha opinião. Agora, assim, a pessoa nasceu com deficiência, para mim, é um anjo de luz. E não tá pagando, não tem conta nenhuma nessa terra. Vou te repetir pela 10ª vez que o tempo está acabando, vai terminar daqui a 7 minutos. Pode ter sido uma escolha dele para testar, para fazer alguma coisa no futuro. Eu já te falei isso umas 10 vezes. Pode ter sido uma escolha dele, como foi a escolha do Denis, em determinado tempo, se ele não seguisse o que ele tinha programado, que ele queria dar uma parada para fazer a coisa certa, e aconteceu com ele para que ele fizesse o que ele tinha programado. Isso eu já falei para ele, né, Denis? Vai lá, Denis, que eu sei que você vai terminar e falta 6 minutos só. Falta aí. Então, a verdade verdadeira, sem querer ser redundante... Ninguém sabe, né? Aqui a gente sempre está no campo das ideias, né? Cada um coloca a sua opinião e seu entendimento. Isso, é uma coisa... Na mesa, ótimo. É bom ter ideias diferentes. É uma coisa que eu sempre, desde que aconteceu o acidente comigo, venho me questionando. Né? Poxa, se é mesmo alguma coisa que a gente fez numa vida passada e a gente vem para pagar, e as pessoas que nascem com deficiência? O que acontece? O que ela vai estar aprendendo com isso? Né? Desde criança, se ela não entende, como eu, como o Nelson, que tivemos uma vida de andante e acabamos com uma deficiência, sabe? Qual que é o sentido desse ensinamento? Sabe? Pode ser uma escolha... Foi o meu questionamento, Denis. Foi o meu questionamento 40 anos atrás. Onde é que está a justiça em uma pessoa nasce sob tal condição, enquanto outra nasce perfeita e faz um monte de merda e ferra todo mundo e sai dessa vida numa boa? Qual é? Então, onde é que está a justiça? Aí eu fui entender que através da reencarnação ele volta e acerta-se a lei, ponto. Sim, exatamente, Soninha. Aí é onde entra a questão da onde você está falando, que pode ter sido uma escolha para que a gente tenha escolhido um certo caminho, ou a própria fonte tenha escolhido isso pela gente, para que a gente possa ser uma alma de luz nesse planeta, como o Nelson falou. Harmonizar com a lei, exatamente. Agora, deixa eu falar. Se foi uma escolha minha, a minha compreensão não alcança. Você não lembra ter escolhido. O porquê eu teria escolhido. Agora, tem outro lado. Eu acredito que seja uma missão dada por Deus.
para eu ter... Para mostrar que é possível fazer muita coisa mesmo nessa condição. Para mostrar que é possível... Para mostrar que é possível... Isso, meu filho. Para mostrar que é possível viver... Eu acredito ser um soldado de Deus. Isso. Só espíritos de luz escolhem missões sacrificiais. Entendeu? Você pode escolher. É isso mesmo. Agora, gente, vamos fazer as considerações. Deixa ele terminar. Finais. Tá, agora, aqui o papo. o que eu Fala, Bruno. O que eu falei pro Denis e falo pro Nelson é o seguinte: eu acredito que a pessoa com deficiência adquirida, ele, de certa forma, ele é brecado por algumas atitudes que ele vinha tomando. Para não se ferrar mais ainda, toma uma parada. Ele vinha tomando, ele teve que dar um break. Toma um break para parar, para não fazer pior, exatamente. E os que dá, você pode ser escolha. Pessoal, entendeu? E esse break foi tratado antes da encarnação. Se em tal época eu fizer coisa errada, me breca. Ó, eu vou encerrar. Tchau. Que já deu 1 hora. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado pelo bate-papo bacana. Já deu 1 hora, Deus abençoe. Foi um prazer, querido. Vou chamar todos vocês, se puderem acompanhar lá no canal lá do Muleta Neles. Vou fazer agora uma live sobre política inclusiva, tá? Se vocês puderem entrar, o Denis quiser participar, porque o Denis saiu aí, ó. E eu quero levar justamente como foi, o que foi. Mais uma vez a gente foi excluído, né, Denis? A gente fez nossa campanha no orgânico. Pessoal, Deus abençoe a todos. Dona Sônia, Deus abençoe. Certo. Vocês vão conseguir da próxima vez. Porque vocês são pessoas que estão na vanguarda, mostrando que a deficiência não limita vocês, porque a consciência é livre. Dona Sônia, muito obrigado. Muito obrigado pela visão de espiritismo. Bruno, meu irmão, você é luz, meu parceiro. Arrebenta, ensina a nós mesmo, que a gente tem mais que aprender com você, meu parceiro. Você é luz. Obrigado pela presença. Ô, Nelson, obrigado pela presença. E a próxima vez eu quero tu aqui para poder discutir política, hein? Vamos lá, vamos mandar bala. A gente discutindo política, a gente chega no nosso objetivo. Deus abençoe vocês, muita luz, muita paz, muita aprendizagem para todos nós. Quem acompanhou a nossa live aí, eu acho que teve uma visão bacana sobre 2 temas, 2 visões totalmente diferentes e discutindo no campo das ideias. Deus abençoe a todos. Tudo é relativo, né, querido? Tudo é relativo. Deus abençoe. Não tem certeza de nada. Nós não temos certeza de nada. É verdade. E todos os 4 atrás está com energia bacana aí, bem iluminado. E Deus nos abençoe, viu? Ó, beijo no coração de vocês. Fala, Soninha. Tchau. Tá com Deus, querido. Fala, Soninha. Cada um tem a sua opinião, né? Suas considerações, Soninha. Para você entender ele, você tem que estudar ele muitos anos. Se eu pegar o Pentateuco agora e reler ele todo, eu vou ver coisa que eu não vi nos últimos 40 anos que eu vim estudando. Tem sempre alguma coisa que só quando você está mais madura que você compreende com aquela profundidade. Você lê uma história várias vezes, aí você sempre vai entendê-la melhor. E, às vezes, pessoas que ficam 40 anos dentro, eu falava muito isso em casa espírita, 40 anos dentro do espiritismo, só para passo de água fluida. Não entendeu, porque não estudou. Tem que ter, para entender, tem que estudar muito. E estudar outras religiões, como ele fez, é bom. Porque quando você estuda, você vê várias vertentes, aí você vai ver. Tem um livro de Ramatiz que fala isso. Ele fala as diretrizes de cada doutrina, né? E todas elas é mais ou menos a mesma coisa. A base das diretrizes das doutrinas é tudo a mesma coisa. Controle da matriz. Muita luz, muita paz. Ó, o chat aqui está todo de pergunta. Tá borbulhando de perguntas aqui o chat.
Infelizmente, hoje não vai dar. Bota as Nós perguntas estamos encerrando, mas eu quero agradecer a todos, né, a vocês que passaram por aqui, o DBHWL, o Júlio César, a Kátia Macmillan, nossa reikiana, a Benebite, o Marcelo Gabriel, a Jennifer de Souza. Nossa, hoje foi bem movimentado o nosso chat aqui, então, gratidão a todos vocês. Anota as questões, depois a gente responde. Denis, faz um favor, anota todas as perguntas. Isso. E terça-feira a gente responde. A Soninha responde. Se eu vir participar aqui. No Consciência Inclusiva. Tá convocada. Isso. Terça-feira na minha live. Souber responder, né? Pode ser? Terça-feira eu tô aqui. Eu tô aqui terça-feira. Tá picotando. Beleza. Tá picotando. Valeu. Boa noite, muita saúde. Muita luz para todo mundo, muita paz. Muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que a gente seja a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Tamo junto. Namastê. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau.